Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara aqui pelo canal 4 da NET. Seja bem-vindo, obrigado pela audiência. Este é o Câmara Cidadania. É um programa que tem o objetivo de levar ao nosso telespectador um pouco mais de conhecimento sobre cidadania. Toda semana, a cada programa, um tema diferente, sempre abordando os direitos e os deveres do cidadão com a presença de grandes advogados, como a presença hoje do nosso amigo, do nosso doutor, jovem doutor advogado, doutor James Zagato. Muito obrigado, doutor. Doutor James vai falar sobre direito do trabalho e especificamente na segunda parte sobre estabilidade gestante. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. E nós vamos já para a primeira pergunta. Vamos lá. Doutor, isso é até uma pergunta que talvez os seus consulentes fariam no seu escritório. Qual a diferença entre contrato de trabalho por tempo determinado e o por tempo indeterminado? Vamos lá, Milton. Na verdade, ambos são contratos de emprego, né? São modalidades de contrato de emprego, e a diferença desses dois contratos é que um existe um prazo pré-definido para se extinguir, e o outro, em tese, ele vai vigorar ad eterno, né? Na verdade, enquanto existir a relação entre empregado e empregador, esse contrato ele estará vigindo sem qualquer interrupção. Esse seria o contrato de trabalho por tempo indeterminado. O contrato de trabalho por tempo determinado, dentre os quais nós poderíamos citar o contrato de trabalho por prazo de experiência, é um contrato que ele tem uma data de início e ele já tem uma data pré-fixada para o seu término. Essa é a diferença de ambos os contratos que, na verdade, figuram como contratos de emprego, ou seja, aquele existente entre empregado e empregador. Doutor, esses contratos, eles são feitos por cada empresa de um modo diferente. Existe um modelo, existe alguma forma de se saber qual é o contrato real? Na verdade, Hamilton, o que as empresas estarão se atentando é o que rege o artigo 442 da CLT, que é o diploma consolidado, que vai trazer aí a regulamentação dos contratos individuais e coletivos de trabalho, né? O modelo específico não existe. O que tem, na verdade, que ser atentado é se os requisitos previstos nesse artigo 442 estão constando em cada modelo aí que a empresa vai estar fornecendo. Ou seja, o contrato ele não precisa, por si só, nem ser escrito. Ele pode ser um contrato verbal, né? E há algumas disposições que também não precisam estar expressamente previstas. Podem estar também tacitamente previstas. Ou seja, embora não contratados ali, diante do princípio da primazia da realidade que rege a legislação trabalhista, existe, uma vez que está previsto na CLT. O contrato em si ele não possui um modelo próprio. Os responsáveis pelo departamento pessoal normalmente já têm à sua disposição os contratos que são costumeiramente utilizados, mas eles podem ser flexibilizados desde que não firam o instituto, o diploma legal. Doutor, o contrato de experiência, ele se enquadra em qual tipo de contrato de trabalho? O contrato de experiência ele é um contrato de trabalho por tempo determinado, né, que tem ali uma serventia própria para um período de tempo pré-fixado e após esse período, inclusive, se o funcionário atinge as perspectivas da empresa para o cargo, ele passa a vigorar por tempo indeterminado, ocorrendo automaticamente a prorrogação do contrato de trabalho, que antes era determinado por tempo indeterminado. Para cada empresa, um prazo, existe uma regra para esses prazos de contrato de experiência? Para cada empresa, na verdade, tem que seguir o que já está determinado na legislação trabalhista, que é o prazo de 90 dias, o prazo máximo que pode durar um contrato de experiência. Ele pode ser desmembrado em 2 períodos, na verdade, um primeiro período e depois prorrogado, né, por um segundo período, desde que a somatória desses períodos não ultrapasse o prazo legal previsto na CLT, que é o de 90 dias.
E dentro desse contrato de experiência, o funcionário em questão, ele fica assegurado dos direitos trabalhistas? Ele tem os direitos trabalhistas como um funcionário qualquer. O que, na verdade, vai divergir aí de uma outra contratação, já de um contrato, por exemplo, por prazo indeterminado, são os direitos rescisórios desse funcionário. Que, na verdade, se ele se antecipar ou se a empresa rescindir o contrato de experiência antes do tempo previsto para o seu término, a empresa tem que, inclusive, indenizar o funcionário com uma multa prevista pela rescisão antecipada do contrato de experiência. Tá certo então, doutor. Nós vamos agora para a primeira participação das ruas. Tem uma pergunta para o senhor. Qual a diferença entre uma relação de trabalho e a relação de emprego? Célia, para responder a sua pergunta, basta nós imaginarmos que todo empregado é um trabalhador, mas nem todo trabalhador é um empregado. Um exemplo, o trabalhador, o advogado, um médico, um dentista, um profissional autônomo. Ele recebe pela prestação dos serviços, que consequentemente vai ser contratado pelo seu cliente, e ali, uma vez prestado o serviço, estará extinto o vínculo existente entre o cliente e o profissional autônomo. Já o empregado, ele tem uma série de requisitos previstos na lei para manter a sua subordinação, a sua dependência e, consequentemente, receber a contraprestação dos serviços, que é a remuneração pelos seus serviços, o salário. Doutor James, o que significa ser um empregado com estabilidade ou um empregado estável? Há uma diferença? Na verdade, os dois termos são utilizados para prever o direito, a situação em que o empregado tem de manter-se no seu posto de serviço, né, no seu quadro de colaborador dentro da empresa, mesmo contra a vontade do empregador. Não há uma diferenciação entre o empregado estável e o empregado com estabilidade. São termos jurídicos que, na verdade, representam esse direito do empregado. Ou seja, ele não pode ser dispensado, exceto por uma justa causa efetivamente comprovada de acordo com a legislação. Doutor James, eventualmente, se um empregado for mandado embora e ele se sentir injustiçado pelo ocorrido, ele tem o direito de procurar o Ministério do Trabalho ou mesmo um profissional do direito? Perfeito, Hamilton. Esse empregado estável, né, ou então com a estabilidade, ele, na verdade, se uma vez não respeitado esse direito, ele terá direito a recorrer à Justiça do Trabalho por meio de profissionais próprios e também direito à própria reintegração no posto de serviço, uma vez que não foi respeitado ali o direito dele manter-se no posto de serviço através da estabilidade. Doutor, eu acho que a dúvida dos telespectadores e minha também. Nos dê alguns exemplos de empregados estáveis dentro da lei brasileira. Perfeito, Hamilton. A CLT, na verdade, já traz no seu rol alguns exemplos, como, por exemplo, a estabilidade gestante, né, a empregada que no curso do seu contrato de trabalho descobre estar num estado gravídico. Também temos alguns exemplos como representantes e membros suplentes das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, a CIPA, e também, em outra opção, o caso daquele empregado que, infelizmente, eventualmente, venha a sofrer um acidente de trabalho. Esse empregado ele terá também, em virtude da legislação previdenciária, um respaldo quando voltar aí da cessação do benefício do auxílio acidentário. Doutor James, pegando carona nessa pergunta, é verdadeiro a gente dizer que aquele líder sindical, um agente sindical dentro de uma empresa, ele tem o seu emprego estável? Ele também tem a estabilidade prevista na própria legislação, que corresponderá, inclusive, até um ano após a extinção do seu mandato como líder sindical, como dirigente sindical. Também é um empregado que vem acobertado aí pela estabilidade prevista. Tá certo, então. Doutor, tem mais uma perguntinha para o senhor. Vamos às ruas? Para que serve o contrato de trabalho por tempo de experiência? Rafaela, o contrato de trabalho por tempo de experiência, ele na verdade tem como função principal garantir às partes da relação de emprego, quais seja empregado e empregador, a oportunidade de se conhecerem. Por exemplo, o empregado
ele estará submisso a uma avaliação pela empresa se ele tem os requisitos, a habilidade técnica necessária para desempenhar uma determinada função e ocupar determinado cargo. Por um outro lado, o empregador estará analisando o empregado e observando se aquele empregado será o suficiente, o que espera, na verdade, a empresa para a ocupação daquele cargo que está sendo preenchido através de um processo de recrutamento e seleção. Doutor, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já com o Câmara Cidadania. Hoje, tratando de um tema muito especial, direito do trabalho e estabilidade gestante, com o Dr. James Zagato. É um minuto só. Maria dirige a sua empresa. Joana conseguiu sua casa própria. Teresa deu um basta à violência que sofria em casa. Marcela está escrevendo seu futuro. Cada vez mais as mulheres transformam sua realidade e conquistam dignidade e qualidade de vida. Esse é o Brasil que dá certo para brasileiros e brasileiras. Governo Federal. Estamos de volta com o programa Câmara Cidadania, aqui pelo canal 4 TV Câmara da NET. Hoje estamos recebendo o Dr. James Zagato. Ele é advogado, especialista em direito do trabalho e hoje falando também sobre estabilidade gestante. E é sobre estabilidade gestante, doutor, que a gente faz essa primeira pergunta. O que é a estabilidade gestante? Hamilton, a estabilidade gestante, ela trata-se aí de uma verdadeira dádiva constitucional, primando aí pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que prevê a empregada que venha a ficar gestante, terá a manutenção do seu posto de serviço desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, de forma que ela possa, aí, na verdade, desempenhar com tranquilidade a sua gestação, exercendo a sua função dentro da empresa e mantendo, por sua vez, o respaldo do seu ganho, do seu benefício, em virtude da relação de emprego. Tá certo então, doutor. Nós já vamos então para as ruas. Já tem pergunta para o senhor. Por que foi criado o Instituto da Estabilidade Gestante? Olá, Viviane. Para entender um pouquinho melhor a questão do porquê da existência da estabilidade gestante, vamos imaginar a dificuldade de uma empregada que prestes aí a dar à luz esteja procurando um cargo de emprego. Dificilmente as empresas irão abrir as portas para essa empregada, uma vez que logo ela terá que se ausentar do seu posto de trabalho para depois estar cuidando do recém-nascido. Então, o surgimento veio de uma forma protecionista pela legislação para garantir a essa empregada o seu trabalho, o seu emprego com dignidade, enquanto ela espera e dá à luz aí ao seu filho. Doutor James, como é que a empregada deve agir perante a empresa ao constatar que está grávida? Hamilton, a empregada ela deve primeiramente dirigir-se aí ao Departamento de Recursos Humanos da empresa, informando e, se possível, apresentando os exames médicos comprobatórios para que também a empresa tenha ciência, até mesmo uma cautela maior com relação à situação daquela empregada. Uma vez feito isso, na verdade, já está a empresa ciente de que aquela empregada está respaldada pela estabilidade gestante, dando continuidade plena ao seu contrato de trabalho. Ok, quer dizer que a empresa não pode, de maneira alguma, dificultar esse acesso e essas informações que ela traz. De forma alguma. Na verdade, a empresa tem que primar pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e tratando essa funcionária, na verdade, com igualdade como os demais, respeitando aí os direitos não somente da funcionária, mas daquele ou daquela que está por vir através da gestação dessa empregada. Uma empregada que fica gestante, doutor, durante o contrato de trabalho por experiência, ela pode ser dispensada? Não, Hamilton, ela não pode ser dispensada. Esse era um tema que até setembro de 2012 era muito discutido,
porque a legislação só previa a estabilidade gestante para as empregadas que estavam já no exercício do contrato de trabalho por prazo indeterminado. Isso, então, excluía automaticamente o contrato de trabalho por tempo determinado, que é um contrato, por exemplo, de experiência. Em 2012, o Tribunal Superior do Trabalho, entendendo aí até mesmo pela proteção ao princípio da dignidade da pessoa humana, estendeu ao contrato de experiência a mesma proteção anteriormente conferida aos contratos já por prazo indeterminado. Então, hoje, a empregada que venha ficar gestante, mesmo no seu contrato de trabalho por experiência, tem direito à manutenção do emprego, à manutenção do cargo, em virtude da estabilidade provisória, a estabilidade gestante. E a empresa não pode dificultar de maneira alguma. De forma alguma. Sob pena, inclusive, de alguns casos, incidir em delitos como atos discriminatórios e ser responsabilizada perante a Justiça do Trabalho por essa situação. Isso significa, doutor, que também se essa empregada gestante notar que há alguma dificuldade no acesso e esteja passando talvez até por um assédio moral, ela deve procurar os seus direitos. Ela deve procurar os seus direitos, apesar, é claro, de haver sempre uma dificuldade de prova com relação ao assédio moral, mas há meios eficazes e legalmente previstos para que essa empregada que venha a sofrer qualquer ato discriminatório em virtude da sua gestação, ela busque o seu respaldo jurídico, né, através da Justiça do Trabalho. Doutor, no caso, por exemplo, a empresa facilita para que haja uma gestação tranquila, há um afastamento até normal, antes do período do parto, ao parto, essa criança nasce, tem um tempo, né? Há sempre aquelas auxílios, né? Maternidade, aquela coisa toda. Na volta dessa mulher, dessa empregada, ela pode ser dispensada. Aí não há delito algum. Hamilton, na verdade, ela pode ser dispensada, mas a empresa tem que observar o que prevê a legislação com relação ao período de estabilidade mesmo após a volta. Por exemplo, há casos de sindicatos que na convenção coletiva de trabalho de determinada categoria prevê um período de 30, 40, 45, 60 dias sem que a empregada possa ser dispensada, mesmo após a sua volta, por um motivo imotivado. Na verdade, a empresa tem que se atentar a essa situação, respeitado o período, não sendo mais viável para a empresa a manutenção dessa empregada no seu posto de serviço, ela procede à dispensa normal, sem justa causa, daquele contrato de trabalho, encerrando-se, então, o contrato de trabalho até então mantido com a empregada. Com a empregada, ok, doutor. Vamos para as ruas? Tem mais lá. uma pergunta para o senhor. O que acontece com uma empresa que manda uma mulher gestante embora? Olá, Zélia. A empresa que eventualmente venha dispensar uma empregada que esteja gestante, ela fica obrigada, por lei, a proceder à reintegração da empregada ao seu posto de serviço. Ou seja, a empregada deve voltar à empresa, batendo as portas da empresa, pedindo a sua reintegração, sob pena de, no caso da empresa, não querer reintegrar ou recusar de outra forma esse direito dessa empregada, ela busca na Justiça do Trabalho a sua proteção e terá aí previsto a garantia dos seus direitos desde a data da confirmação da gravidez, ou então desde quando a empresa dispensou essa funcionária, até os 5 meses após o nascimento da criança. Portanto, primeiramente ela busca a empresa, no caso da empresa negar a reintegração, ela deve procurar um profissional da área para rever aí na Justiça Especializada do Trabalho os seus direitos. Doutor James, e a empregada doméstica tem direito à estabilidade gestante? Hamilton, também aí mais uma conquista, né, da nossa legislação, prevê hoje a legislação que cuida da empregada doméstica os mesmos direitos equiparados a uma empregada de uma empresa qualquer. Então, sim, a empregada doméstica tem direito também à estabilidade gestante no decurso do prazo aí do seu contrato de emprego.
Doutor, e uma estagiária? Também tem direito? Hamilton, é interessante, até as pessoas muitas vezes confundem o estágio com o contrato de trabalho, o contrato de emprego, né? E a lei ela é bastante nítida em diferenciar essa questão. O contrato de estágio não é um contrato de emprego, não é um contrato de trabalho. Portanto, o entendimento até então dos tribunais é que, por não ser um contrato de emprego, a estagiária que eventualmente venha ficar grávida no seu contrato de estágio não tem direito à estabilidade gestante prevista a uma outra empregada qualquer. Tá certo, doutor. Uma pergunta interessante. A empresa ela pode exigir exames ao admitir uma empregada para constatar se a mesma está grávida ou não? Milton, a empresa não deve, não pode exigir esses exames, exceto, é claro, os exames que de praxe já são feitos, os exames admissionais, quando a empregada venha assumir o seu posto de serviço. Existe, inclusive, uma legislação própria, que é a Lei 9.029 de 95, que constitui atos discriminatórios, e a empresa pode ser condenada, se incidir nesses atos, quando da admissão de uma empregada, requerer algum tipo de exame para constatar se essa empregada está gestante ou não, ou outro tipo de exame, exame de sangue, exame de urina, qualquer tipo de exame que venha aí constituir um ato de discriminação, impedindo dessa empregada ter acesso ao seu posto de serviço. Ok, doutor. Se a empresa que mandou uma funcionária embora não sabia que a mesma estava grávida, essa empresa ela está isenta de reintegrar a funcionária em seu posto de serviço? A resposta, Milton, na verdade, vem diretamente na própria súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho, que entende o tribunal que o desconhecimento da empresa do quadro de gestação da empregada não a isenta, não a exime de reintegrá-la. Portanto, mesmo que a empresa de boa fé tenha dispensado a empregada sem o conhecimento de que essa empregada estava gestante, se comprovado que a gestação, a concepção ocorreu dentro do contrato de emprego existente entre a empregada e essa empresa, deve, portanto, a empresa reintegrá-la de imediato. Há alguma nova modalidade ou está por acontecer alguma nova modalidade dentro dessa estabilidade gestante vinda do Congresso? Estão estudando alguma nova forma para amparar mais as mulheres, doutor? Na verdade, Milton, não existe hoje algum projeto com relação à estabilidade gestante que venha afrontar a própria súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho. O que existe cada vez mais dentro do Congresso e através dos nossos legisladores são projetos de leis que vêm principalmente dentro da Justiça do Trabalho, que visa a proteção do empregado em face de uma história tão difícil como foi a história do direito do trabalho, proteger cada vez mais não só as mulheres, mas os empregados também, em comum, os homens, enfim, uma vez que esses empregados estão embasados em princípios constitucionais de proteção, de dignidade da pessoa humana, de soberania e de cidadania. Doutor James, a empregada que está gestante, ela está sofrendo algum tipo de reprimenda por não estar apta à produção e a chefia se sente lesada, por assim dizer, por essa pessoa não cumprir uma meta. Ela pode sofrer alguma retaliação? Não existe qualquer tipo de retaliação, Hamilton, por parte da empresa. A empregada, por sua vez, há exemplos de gestação de risco e situações que a gestante, durante o seu período de gestação, venha a passar, ela tem que dar o respaldo à empresa, por sua vez, através de atestados médicos, clínicos, demonstrando muitas vezes que ela não está apta naquele momento a desenvolver com habilidade, com eficiência, com produtividade, a tarefa que antes era desenvolvida. Tá certo, doutor. No caso, por exemplo, se essa gestante precisar de um médico ou passar por algumas sessões a pedido médico, a empresa tem que facilitar essa saída? Sempre a empresa vai estar facilitando para a empregada e cumprindo com o que diz a lei. Na verdade, inclusive, se houver a necessidade dessa empregada vir a se afastar
em virtude de uma gestação de risco, por exemplo. A empresa vai afastá-la e depois de decorrido um determinado tempo, essa empregada ela fica afastada pelo próprio INSS, recebendo ali o seu respaldo e tendo garantido o seu posto de serviço. Eu sei que o nosso assunto é estabilidade gestante, doutor. Essa criança nasceu e ela está precisando de uma creche. Essa pessoa encontra dificuldade. A empresa pode ajudar, no caso. E a gente sabe, inclusive, que existem empresas que mantêm uma creche até dentro do próprio local. Correto. Há uma necessidade que a empresa faça isso, ou isso é por conta da pessoa? Como é que funciona isso? Na verdade, a empresa, por meio, inclusive, dos profissionais de recursos humanos, pode sim ajudar a empregada a intermediar essa situação e conseguir de forma imediata, e, é claro, obedecendo à disponibilidade de eventuais situações, para que a empregada consiga, né, colocar o seu filho, a sua filha dentro de uma creche. De toda forma, pode contar aí sim com o auxílio da empresa. Doutor, o que o senhor acha mais importante dentro desse tema maravilhoso que a gente está tratando? Estabilidade gestante. O que o senhor acha um ponto muito especial e importante que o senhor gostaria de passar para as mulheres que estão em período de gestação e são empregadas? Hamilton, na verdade, é uma conquista. Eu acredito que a abordagem do tema em si reflete uma conquista, uma evolução do Estado democrático de direito, porque se nós analisarmos historicamente a história do direito do trabalho, foi uma história muito drástica, uma história de derramamento de sangue, inclusive, e hoje, com a evolução, e o direito ele é tendencioso a proteger, a acompanhar os fatos sociais, ele protege essa empregada que consegue esse benefício constitucional já previsto desde 1988, que não é outro senão o próprio princípio da dignidade da pessoa humana. Então, eu vejo como uma verdadeira conquista num Estado democrático de direito por parte dessas mulheres que, com tanta luta, estão aí enfrentando as N situações diárias, né, para vencer, para ajudar, para desenvolver e muitas vezes cuidar das suas próprias famílias até de formas sozinhas, né, sem aí o amparo de um companheiro. Tá certo. E no caso, o senhor citou um ponto muito importante. Essas mulheres que batalham sozinhas, né, sem um companheiro, sem um respaldo familiar. Essas pessoas, elas têm uma proteção do Estado, doutor? Hamilton, na verdade, vai depender muito de cada caso, peculiarmente, né? Nós temos situações, infelizmente, de crianças que vêm com uma certa necessidade especial e a lei, na verdade, inclusive a própria legislação previdenciária, ela tem alguns institutos específicos que vai proteger aí essa pessoa, essa criança, dando a ela o direito de igualdade, o direito à assistência social para desenvolver-se, para crescer, desenvolver num verdadeiro Estado democrático de direito. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Agradeço mais uma vez a sua participação, nos honrou com a sua presença e o Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto, outro profissional do direito. Não se esqueça, a nossa programação é aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET. Obrigado pela sua audiência. TV Câmara, o canal do Legislativo.